Olá! Hoje daremos sequência à nossa série sobre as sete igrejas da Ásia Menor, mais precisamente sobre as cartas destinadas a essas igrejas, registradas em Apocalipse capítulos 2 e 3. Anteriormente, nós já vimos a carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna e hoje chegamos à terceira delas, carta à igreja em Pérgamo. E o seu texto está em Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17, que nos dizem: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Meus queridos, assim como nós já vimos nas cartas anteriores, esta também não segue a linha fechada, a estrutura formal das demais cartas do Novo Testamento. Pelo contrário, embora ela tenha uma estrutura epistolar, ela segue uma linha mais livre, uma linha mais aberta, no sentido de formalidade mesmo. Nós encontramos a estrutura com a apresentação do remetente e também o seu destinatário, e aí Jesus, que é o autor destas cartas, ele segue uma mesma estrutura em todas elas. Ele faz uma apresentação de si mesmo com base em alguma coisa que ele já havia dito sobre si mesmo lá no capítulo 1. Também vemos Jesus tecendo um elogio à igreja quando esta tem algo a ser elogiado, seguido de uma advertência e depois uma exortação com base nesta advertência, nesta constatação que ele faz a respeito de alguma coisa que a igreja esteja cometendo. Por fim, depois da exortação, ele faz uma promessa àqueles que ouvirem e atenderem esta palavra exortativa da parte dele. E Pérgamo não é uma exceção a esta regra. Pelo contrário, ela segue cabalmente toda esta estrutura, toda esta divisão que Jesus utiliza ao longo dessas 7 epístolas. Eis que o nosso texto, então, nos apresenta, primeiro, a identidade do remetente. E esta identidade, Jesus aponta para uma característica sua diferente das duas cartas anteriores. Cada uma delas, o Senhor enaltece alguma característica que tenha um sentido mais relevante para a mensagem à igreja destinatária e também com o contexto, com o cotidiano, com o conflito que tais igrejas estejam enfrentando, e aqui não é uma exceção à regra. Logo no início, nós vemos o Senhor se dirigindo ao anjo da igreja em Pérgamo, que era uma importante cidade sede das províncias asiáticas pertencentes ao Império Romano, e ao anjo, ao mensageiro, ao ministro desta igreja, então o Senhor começa a se descrever e ele usa apenas uma descrição a seu respeito. Ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes.
Isso é uma informação extremamente relevante e importante. Primeiro, porque Jesus se utiliza dela para poder se dirigir a esta igreja. Depois, porque a expressão espada de dois gumes não é a primeira vez que ela aparece na literatura neotestamentária. Talvez um dos textos que mais salta à nossa memória quando nós pensamos nessa expressão, espadas de dois gumes, seja a carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, quando o Senhor diz que a sua palavra é como uma espada de dois gumes que é capaz de cortar, dividir, separar aquilo que é indizível, aquilo que não pode ser separado, é capaz de penetrar o mais fundo, talvez até mais fundo do que a nossa consciência consiga imaginar, a palavra de Deus é capaz de alcançar. Então, quando Jesus se identifica como sendo aquele que tem a espada de dois gumes, já existe pelo menos este texto na memória, ou esta verdade na nossa memória, quando nós a ouvimos. Nós sabemos que Jesus se refere à sua palavra e, portanto, ele se refere à sua autoridade. Mas neste texto, é importante que nós entendamos algumas coisas com relação a esta apresentação de Jesus. Em primeiro lugar, é válido lembrar que Pérgamo estava dentro do Império Romano. Então, esta expressão, ela também fazia sentido dentro da visão política, não do Império Romano, mas a partir do Império Romano para a realidade da igreja. Isso porque o regime político de Roma, ele dividia os governadores em dois grupos, em duas características, em duas categorias, melhor dizendo, diferentes aí de gradação e autoridade. De um lado, nós temos aqueles que possuíam a jus gladi, que nada mais era do que o governador romano que possuía o poder de condenar alguém imediatamente à morte dentro da sua província. Ou seja, ele possuía essa autoridade para determinar a morte de alguém. Isto era a espada que ele possuía, a ideia de que ele tinha a espada mesmo. Quando ele dizia fulano deve morrer, fulano tinha que morrer. Do outro lado, quando ele concedia o perdão e dizia Cicrano não deve morrer, de fato, Cicrano não morreria, porque residia nele esta autoridade sobre a vida e sobre a morte. Do outro lado, tinha os governadores que não possuíam o jus gladi, portanto, ele não possuía a espada, não possuía a autoridade sobre a vida de absolutamente ninguém. Em Pérgamo, o procônsul possuía a jus gladi, isto é, ele possuía a autoridade da espada e, portanto, ele poderia a qualquer momento determinar a morte de alguém, principalmente dos cristãos. Afinal de contas, não haveria discussão quanto à sua ordem, uma vez que, dado pelo Império Romano, ele tinha esta autoridade e também conferida pela divindade. Nós veremos no momento propício o que isso significava, qual era a relação do governador e do imperador com as divindades, mas de fato ele tinha essa autoridade, ele poderia usar da espada, usar da sua palavra, usar da sua autoridade para literalmente passar os cristãos à espada, tanto no sentido de decepar-lhe as cabeças, como também no sentido de determinar as suas mortes. Mas, embora o governador pudesse deter tal autoridade, a carta começa lembrando que esta autoridade e, portanto, a última palavra a quem possuía de fato a espada era Jesus. Então, por mais que o governador romano na província de Pérgamo pudesse utilizar-se da espada, Jesus era aquele que tinha a espada de dois gumes, portanto, ele era aquele que tinha a palavra final e a autoridade final sobre todo e qualquer assunto sem maiores problemas. Portanto, a igreja em Pérgamo deveria entender que quem estava falando era realmente aquele que tinha poder e autoridade, aquele que poderia mudar, assim como o Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, vai nos descrever, é quem poderia
levantar reis, abater reis, mudar o destino da terra, mudar a história da humanidade a partir da sua própria vontade. Então eles não deveriam temer, num primeiro momento, mais ao imperador ou ao governador da província, mesmo possuindo esta autoridade do jus gladi, em detrimento da autoridade de Jesus, porque a palavra final era dele. Ainda que o governador romano decidisse matar, se o Senhor quisesse livrar, livrava. E ainda que o governador não sentenciasse a morte, se Cristo quisesse abater, ele abateria. Então ele se revela à igreja mostrando que ele é quem detém toda e qualquer autoridade sobre a vida ou sobre a morte, sobre a história, como nós vimos na carta a Esmirna, mas não apenas de maneira macrocósmica, mas também de maneira microcósmica, se referindo à vida da sua igreja, à vida dos seus fiéis. Então, Jesus se apresenta dizendo que ele é efetivamente aquele que tem a espada de dois gumes, é aquele que tem a autoridade final, a autoridade da espada, a autoridade da palavra, a autoridade sobre a vida dos seus e daqueles que não se rendessem a seus pés. Na sequência, o Senhor Jesus faz um elogio a esta igreja. Ele reconhece a firmeza na fé desta igreja diante do martírio que eles estavam enfrentando. Martírio esse que começa no verso de número 13, dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui há algo interessante. Primeiro, porque o Senhor Jesus descreve aquilo que nós já sabemos. Ele conhece todas as coisas e a realidade em Pérgamo não era uma exceção a esta regra. De fato, Jesus conhecia o que acontecia em Pérgamo e conhecia o que acontecia com a sua igreja ali em Pérgamo. Não é novidade nesse sentido o conhecimento do Senhor. O conhecimento quanto ao lugar que ele habita. E, interessantemente, o Senhor não se utiliza aqui, pelo menos no registro de João, não se utiliza uma expressão grega que significa habitação temporária, como é utilizado em outros textos do Novo Testamento ligado ao cristão para descrever a nossa peregrinação nesta terra. Pelo contrário, o termo utilizado aqui significa habitação no sentido mais amplo do termo, no sentido mais comum que nós utilizamos o termo habitação, que se refere ao lugar onde eles definitivamente moram. Então Jesus não se refere a eles como peregrinos nesta terra, mas como moradores em Pérgamo, onde estava a sua residência, onde estava o seu cotidiano, a sua vivência. E aí ele utiliza a expressão trono de Satanás. Esta expressão também é muito importante para o contexto da carta, como para o nosso entendimento da mesma. Isso por algumas razões. Primeira delas, conta-nos a história de que ela possuía um grande altar destinado a Zeus, o rei dos deuses, dentro do panteão grego. E o altar a Zeus ficava em frente ao templo de Atena, portanto, qualquer pessoa que fosse até Pérgamo, seja ela porque morava lá ou porque estava a passeio, enfim, seja qual for o motivo que fizesse a pessoa passar em Pérgamo, ela iria ela iria se defrontar com o templo de Atena e também com o altar destinado a Zeus. E este altar ele era representado por uma espécie de trono ou cadeira esculpida numa rocha, em cujos pés, na base dela, havia uma representação da mitologia das lutas entre os deuses e os gigantes bárbaros. Portanto, ao chegar em Pérgamo, as pessoas se deparavam com este trono de Zeus,
em frente, perdão, em frente ao Templo de Atena, lembrando desta divindade que conquistou aquela localidade em nome dos gregos, em nome dos deuses gregos. Além disso, Pérgamo também era um centro de culto a Esculápio, que é identificado como o deus da cura. Em seus cultos eram levados centenas e centenas de pessoas doentes para que pudessem ser curadas por ele. O símbolo desta divindade era a serpente, que é ainda o símbolo da medicina até aos dias de hoje. A serpente, para o judeu, tinha um significado diferente. Lá no livro de Números, por exemplo, nós somos lembrados de que quando Israel começou a ser atacado por serpentes e Moisés rogou a Deus, Deus ordenou que ele fizesse uma serpente de bronze, chamada Neustã, e todas as vezes em que os filhos de Israel fossem picados por uma serpente, ao olhar para Neustã, eles seriam imediatamente curados. Jesus faz uma referência a si mesmo a partir da visão de Neustã no Evangelho de João, ao dizer que importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra, na mesma ideia de Neustã, a fim de que, ao olharmos para ele, nós sejamos curados das nossas enfermidades e daquilo que nós necessitamos ser efetivamente sarados. Portanto, este era um símbolo de conhecimento judaico-cristão e que agora estava sendo atribuído a Esculápio como símbolo da sua existência divinal como o Deus da cura. E havia ainda uma outra questão ligada a isso, porque quando as pessoas se dirigiam ao culto para Esculápio, eles diziam que Esculápio era o seu salvador. E isto era uma ofensa extremamente profunda para um cristão que, conhecendo o seu Senhor, aquele que realmente curou a sua alma e que era de fato o seu Salvador, se dirigir a qualquer outro ser ou qualquer outra pessoa, chamando-a e tendo-a por seu Salvador. Então, isso também era algo que estava presente ali. Aquela província era devota de Esculápio, conhecido por outras coisas também, mas principalmente pela sua relação com a medicina. E, por fim, era um grande centro asiático de culto a César, o imperador romano, e todos acreditavam que o imperador ele era a encarnação, a personificação da deusa Roma. Portanto, ele era sim uma divindade e se levantavam templos para adoração a César, que era a encarnação, a personificação da deusa Roma, e este culto não era um culto exclusivo. Os romanos, os cidadãos romanos, eles poderiam continuar mantendo a sua relação cultica, a sua relação de adoração às suas divindades, paralelamente à adoração ao imperador, desde que a adoração a essas divindades não os impedisse de adorar ao imperador, a César. Além disso, anualmente, todo cidadão romano tinha que ir a um templo destinado a César para queimar um pingo de incenso e para dizer: César é o Senhor. Todos os anos ele deveria fazer isso e quando fazia ele recebia um certificado de que naquele ano ele compareceu e de fato fez essa declaração pública de que César é o Senhor, e isto desafiava mais uma vez a fé cristã e aí foi brotando uma inimizade. Isto porque dentro do cristianismo o evangelho, os ensinos apostólicos, até os ensinos advindos do judaísmo, pregavam não o politeísmo, mas o monoteísmo. Não a existência de vários deuses que devem ser adorados pelo povo, mas a existência de um único Deus que deve ser adorado por seu povo. Então, havia aí um monoteísmo e não cabia o culto a César dentro deste monoteísmo. Por outro lado, os cristãos jamais iriam dizer que César é seu senhor,
Portanto, isso representava uma não lealdade política e um grande perigo qualquer possibilidade de religiosidade, já que o cristianismo pregava a supremacia como Senhor de Cristo e pregava a não existência de outros deuses, a não possibilidade de adorar, de servir, de cultuar a outros deuses. Portanto, as perseguições aos cristãos foram ficando mais ferrenhas e em Pérgamo havia também um templo destinado a César. Era um grande centro administrativo daquelas províncias da Ásia Menor, como se não bastasse um grande centro de adoração ao imperador César. Então, por essas três razões, nós temos aí a descrição ou a melhor explicação do porquê Jesus diz que é o lugar onde o trono de Satanás habita. Porque era um grande centro religioso destinado a várias divindades e esta cidade era marcada e conhecida por causa deste politeísmo muito grande e pelas ofensas à fé ao se dirigir a outros como Salvador e como Senhor, como se isso pudesse ser possível a qualquer um além do Cristo, a segunda pessoa da Trindade manifesta em carne e que habitou entre nós. Então, esta era a realidade que os cristãos em Pérgamo tinham de lidar. Além disso, o Senhor também deixa claro que houve ali alguém que marcou essa história, que marcou esta relação, que é Antipas, a sua testemunha, o seu fiel. E o Senhor então lembra a igreja em Pérgamo que eles deveriam permanecer fiéis. E aí há algo interessante, porque quando o Senhor diz que conhece o lugar onde eles habitam e não se refere como um lugar de peregrinação passageira, mas como de fato o lugar onde eles estão enraizados, lembrava a esses cristãos que eles deveriam conquistar e, apesar de todas as dificuldades para serem cristãos, deveriam viver ali e não fugir. Deveriam permanecer lá, brilhando a luz de Cristo, sendo a igreja de Cristo e não fugir para um contexto de maiores facilidades. Ainda pensando em Antipas, a sua testemunha, o seu fiel, Cristo concede a ele o título de testemunha fiel, que é utilizado a ele mesmo, que é dado a ele mesmo no capítulo 1, verso 5 de Apocalipse e também no capítulo 3, verso 14. Portanto, o Senhor concede o mesmo título de honra dele àqueles que permanecerem fiéis, como foi o caso de Antipas, chamado de testemunha fiel. Claro que no texto grego a expressão lá dá mais a ideia de mártir do que testemunha. Mas para o cristão primitivo, ser testemunha e ser mártir eram a mesma coisa. Portanto, a testemunha ela estava disposta a testemunhar até a morte, sendo ela então um mártir da causa da qual ele ou ela era testemunha. Em Pérgamo, portanto, os cristãos deveriam ser testemunhas de Cristo até o ponto de entregarem as suas próprias vidas, como foi o caso de Antipas, que não tem a ver com Herodes Antipas, evidentemente, mas este Antipas foi um fiel ao Senhor, que segundo conta algumas histórias, algumas lendas, tinha sido morto dentro de um touro de bronze que foi posto sobre o fogo e ele morreu então assado dentro deste touro. E mesmo assim, nesta forma cruel de morte, não titubeou, não abandonou, não mudou o seu testemunho. Ele permaneceu fiel ao Senhor, fiel em seu testemunho até ao ponto de ser mártir, até o ponto de entregar a sua vida por esta causa da qual ele era testemunha. Qual era, portanto, o crime, digamos assim, qual era a crítica que o Senhor fazia a esta igreja, a igreja em Pérgamo? Pois bem,
O nosso texto vai nos dizer no verso 14 e 15, nos versos 14 e 15, que havia entre eles aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão e também um grupo de nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores de uma seita, segundo alguns estudiosos, cujo o autor, o fundador desta seita tenha sido Nicolau, um dos diáconos da igreja primitiva, lá de Atos, capítulo de número 6, e ele pregava basicamente a poligamia. Ele não, segundo consta, ele não pregava apenas a monogamia como forma de relacionamento que glorifica a Deus, mas a possibilidade da poligamia. E Balaão, figura esta extraída do livro de Números, um profeta da parte de Deus que foi pago, subornado para amaldiçoar o povo e depois para enganar o povo, fazendo o povo comer carnes sacrificadas a ídolos, sacrificar a ídolos e a se envolver com prostituição. Pois bem, uma vez que o Senhor diz que nesta igreja havia, apesar da sua firmeza diante do martírio, havia pessoas que sustentavam e suportavam essas doutrinas, o Senhor Jesus então deixa claro que isto era o que o incomodava, ao ponto dele dizer que tinha contra aquela igreja, ou contra as pessoas, algumas das pessoas daquela igreja, e não é qualquer um dizendo, não é João dizendo que está desagradado, mas é o próprio Jesus dizendo que estava desagradado da realidade daquela igreja, porque para eles, na prática, não havia nada de mal em o cristão se adaptar aos costumes do mundo. E, portanto, recomendavam que os cristãos seguissem uma política da boa vizinhança, política da prudência no compromisso e práticas com os pagãos. Então, pregava-se o sincretismo, a ideia de isso não está necessariamente errado, a gente pode se aproveitar, a gente pode se utilizar, vamos agradar todo mundo, a gente é cristão, acredita na doutrina dos apóstolos ou naquilo que nós entendemos ser a doutrina de Cristo a partir dos ensinos dos apóstolos, mas a gente pode também se relacionar com alguns ensinos de outras divindades, afinal de contas, se tá bom, tá certo e tá funcionando, não tem problema a gente misturar tudo e vivenciar o melhor de cada um. Esta era a ideia e Jesus se posiciona contra este comportamento porque eles estavam sendo extremamente tolerantes com isto. Alguns estavam de fato sustentando e de uma maneira amigável a igreja não estava enfrentando esta realidade, ou pelo menos as pessoas que pregavam esse tipo de ensino. Então, eles toleravam a idolatria, a imoralidade e a heresia dentro da igreja. Eles eram extremamente tolerantes para não haver problemas. Soa um pouco com alguns dos movimentos que nós vemos hoje em dia, da ideia do não julgueis, da ideia de que ninguém pode falar de ninguém, que ninguém pode ser contra absolutamente nenhum tipo de religiosidade, que você pode misturar e pegar o melhor de cada um e por aí vai. Jesus se põe contra esta ideia que já estava sendo pregada e sustentada na igreja em Pérgamo. O Senhor faz então uma exortação a esta igreja. Exorta ao arrependimento. É o que ele diz no verso de número 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aqui nós temos algo interessante. O Senhor ordena que se arrependam, mas se não houvesse arrependimento, o Senhor não ia contender com a igreja, pelo menos não com a totalidade da igreja. O Senhor se refere a eles. Quais eles? Os que sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Se não houvesse arrependimento no sustento dessas heresias, estes hereges iriam enfrentar a Jesus. Portanto, o Senhor os exorta ao arrependimento e caso eles não fizessem, enfrentariam não a igreja,
não a oposição dos demais da igreja, mas a oposição do próprio Cristo. E aí ele diz que iria enfrentá-los com a espada que sai da sua boca. Aquela mesma que lá no início do nosso texto ele diz que é a espada de dois gumes. Então há uma relação entre aquele momento e este momento. Há uma relação entre a ideia de que ele tem a sentença final e a autoridade final, que é quem possuía a jusglade, é quem possuía o poder de matar ou não alguém, e o que ele está dizendo agora. Se não houvesse arrependimento, o próprio Jesus é quem iria contender com eles, porque era ele quem tinha e detinha a sentença final. Nada, absolutamente nada e absolutamente ninguém poderia livrá-los das suas mãos. Ele é quem iria fazer. E como é que ele iria então pelejar contra eles? Ora, agora também faz sentido nós entendermos a relação da espada e da espada de dois gumes com a verdade revelada no Evangelho. Esta condenação seria a condenação por meio da palavra da verdade. Lembrando que Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, e que Efésios 6,17 diz que a palavra é a espada do Espírito. Portanto, o que Jesus está dizendo é que se não houvesse arrependimento, a sua palavra seria suficiente para destruir, para aniquilar, para matar aqueles que estavam disseminando tais e tais doutrinas e heresias. Não seria outro, seria a própria palavra da verdade. A própria palavra iria condená-los. Afinal de contas, segundo o que o Senhor nos diz por meio do profeta Isaías, a sua palavra não volta para ele vazia, mas alcança o seu cumprimento. E geralmente a gente é levado a pensar que este texto de Isaías está se referindo à questão da salvação, de que uma vez que você prega, a pessoa imediatamente vai ser convertida e vai ser salva. Mas no contexto ali é tanto de salvação como também de destruição. Nos capítulos adjacentes, ali nos capítulos próximos, a palavra de Deus tanto poderia salvar quem a ouvisse, como definitivamente condenar quem a rejeitasse. É o mesmo que se diz aqui. Jesus está dizendo que se não houver arrependimento para aqueles que sustentam tais ensinos, eles serão destruídos pela palavra da verdade. Por fim, nós temos então uma promessa aos que ouvirem e que se arrependessem, que dessem ouvidos ao ensino de Jesus. Primeiro, o Senhor diz que lhes daria um maná escondido, e isso é uma referência direta ao maná dado aos hebreus quando da peregrinação depois do Egito e por todo o caminho ao longo do deserto. Também é uma relação, uma vez que o maná é o pão que desce dos céus, dado por Deus lá na peregrinação, é uma referência a Cristo, que é o nosso maná. Ele que é o pão da propiciação e é o pão que desceu dos céus, que é partido por todos nós, ou por todos nós no sentido de por nossa causa. E ele mesmo diz no Evangelho de João que quem não comer da sua carne não tem parte com ele. Então a ideia de que o próprio Cristo seria dado àqueles que fossem fiéis e, ouvindo esta exortação, mudassem completamente a sua rota. É o próprio Cristo, que é o nosso alimento, sendo dado para nós, para o nosso sustento. Além disso, nosso texto ainda vai dizer no verso 17 que além do maná escondido, seria dado uma pedra branca e um novo nome. Aqui nós temos algo fantástico. Primeiro, a pedra branca. Alguns vão ligar a questão jurídica dos julgamentos da época em que a sentença ao final do julgamento era dado a partir de pedras. O júri tinha diante de si baldes com pedras pretas e brancas, e eles levantavam as pedras nas cores preta ou branca para significar se eles consideravam o réu culpado ou inocente. Se levantassem a pedra preta, estava dito que eles consideravam-no culpado.
levantando a pedra branca, estava dito que era considerado inocente. E ao ser inocentado, nenhuma acusação poderia constar mais sobre a vida do réu que foi inocentado. Neste sentido, então, é prometido que para os que forem fiéis, nenhuma acusação restará, nem por parte do Império Romano, nem por parte nenhuma. Serão plenamente absolvidos. O novo nome, que ninguém conhece senão aquele que o recebe, dá também a ideia de uma nova identidade, um novo ser, um novo caráter a partir de Cristo, e agora não mais semeado, ou manchado, melhor dizendo, pela corrupção, mas semeado para colher na incorruptibilidade, um novo corpo, um novo ser, uma nova identidade impossível de ser contaminada pelo mal e por ser pecadora. Além disso, alguns ainda fazem uma alusão a uma espécie de simpatia que existia naquela época, em que as pessoas elas tinham alguns amuletos, algumas pedrinhas, que não só pedras, mas enfim, amuletos de diversas cores, e colocava o nome de uma divindade e andava consigo. E este era o sinal de que a pessoa possuía domínio sobre aquela divindade, no sentido de poder invocar esta divindade quando precisava. E alguns vão defender que o que Jesus está dizendo a Pérgamo aqui é que eles iriam receber um objeto, esta pedrinha branca, escrito o nome do Cordeiro, não para que eles tivessem domínio sobre o Cordeiro, mas para poder invocar o Cordeiro sempre que precisassem. De uma ou de outra forma, o fato é, eles seriam condecorados por Cristo por causa da sua fidelidade. E o que isso tem, então, a ver conosco em nossos dias? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, principalmente no contexto em que nós vivemos, que a autoridade maior e aquele que detém a autoridade para dar a última palavra sobre tudo e qualquer coisa é Cristo. Vivemos numa época na nossa história, seja ela a nível mundial e mais precisamente no Brasil, em que as pessoas são tomadas por diversos alarmismos, preocupadas com várias coisas, preocupadas até com os rumos que se tem tomado numa construção de uma sociedade anticristã. Estamos às portas aí, quem sabe, do início do período das perseguições, das tribulações, e é importante que nós saibamos que apesar disso tudo, e no meio disto tudo, quem tem a maior palavra, a última palavra, não são os nossos governantes, não são a classe política, não é nem mesmo os nossos tribunais superiores. Mas quem detém a última palavra, a autoridade final sobre a história, sobre a vida e sobre os rumos seu e meu e da igreja e do universo é Jesus Cristo. Ele é quem detém toda a autoridade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode se opor à sua autoridade. Além disso, talvez nós não estejamos literalmente, como no contexto de Pérgamo, no lugar em que está a habitação de Satanás. Mas é verdade que nós enfrentamos oposição e que nós enfrentamos muitas vezes a perseguição. E nós somos exortados a permanecermos fiéis e fomos chamados não para fugir, mas para conquistar. Estamos numa família não cristã e que por causa do nome de Cristo, do bom uso do nome de Cristo, somos perseguidos, nós não temos que fugir dela, nós não temos que fugir desta realidade, nós temos que conquistar através do nosso testemunho. A esposa crente, o esposo não e vice-versa, conquiste através do seu testemunho. Trabalha num ambiente hostil ao cristianismo, não fuja dele enquanto ele não te fizer pecar contra Deus. Conquiste através do seu testemunho. Como testemunhas, nós somos chamados para sermos mártires, a permanecermos fiéis até o fim, mesmo que este fim signifique a morte. Precisamos ser firmes na fé, mesmo diante de possíveis martírios
que você e eu enfrentemos. É preciso que nós, a exemplo do que Jesus diz a Pérgamo, não toleremos a idolatria, a imoralidade e a heresia. Essa ideia de que religião cada um tem a sua e que a gente pode misturar e que não tem problema, a gente vê Deus em todas e blá blá blá, isto é mentira. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de diferença, uma vida de separação do que é comum, de separação da maneira como este mundo vive, das mentiras que este mundo prega. Nós fomos chamados para não nos rendermos à idolatria, seja ela como for, inclusive a líderes religiosos, líderes evangélicos. Não fomos chamados para a idolatria, não fomos chamados para a imoralidade. E não venha com a desculpa de que a carne é fraca, porque quando Jesus profere isso, ele não está dando uma desculpa para cair, mas ele está dando um aviso para que nós permaneçamos fiéis, firmes, vigilantes, justamente porque há em nós a tendência de cair. Não podemos ser imorais e precisamos lutar contra a imoralidade que circunda o nosso coração e o nosso ser, porque de maneira natural você e eu somos tendenciosos à imoralidade e a toda forma de bestialidade, principalmente ligada às conotações sexuais. Somos chamados para vivermos intolerantes com as heresias. Não no sentido de sair por aí fazendo guerra, declarando guerra para todo mundo, puxando a espada, querendo matar. Não é isso. É não sustentando e não suportando no nosso meio aquilo que vai terminantemente contra os princípios ensinados na palavra de Deus. Qualquer pregação de qualquer evangelho que não seja o evangelho genuíno de Cristo, a partir das Escrituras, bem estabelecida e crida dentro da sua coesão do Antigo e Novo Testamento, qualquer pregação que não seja desta maneira, bem embasada, ela deve ser refutada e não pode ser suportada, ensinada e nem aderida por nós. Infelizmente, muitas vezes, em nome do politicamente correto, nós nos rendemos. Às vezes somos tolerantes com a idolatria, às vezes tolerantes com toda forma de imoralidade, às vezes extremamente tolerantes com as heresias, quando não, proferindo ensinos que atendam a essas três realidades, supostamente em nome do Evangelho. É preciso que nós nos arrependamos, porque se não houver uma mudança nessas práticas, não é a minha palavra que vai condenar tais pessoas, não é a sua palavra que vai condenar tais pessoas, mas é a palavra de Deus quem já as condenou. Elas não serão julgadas, elas já estão julgadas. Jesus, lá em João, o Evangelho, no capítulo 3, diz que o Filho veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar, porque o mundo já está julgado, e eis o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Então, não é que vai ser, já foi, e o nosso papel não é proferir julgamento e juízo, mas transmitir a palavra que por si só já emite o juízo. É a palavra da verdade que vai combater, vai condenar, vai destruir os que proferem qualquer tipo de ensino, que sustentam, que suportam, que pregam de si e para os demais qualquer ensino idolátrico, imoral e herege. Mas caso haja uma mudança, caso haja arrependimento, caso nós mudemos, haverá para nós a presença constante de Cristo. Seremos sustentados pela sua presença constantemente. Debaixo da sua autoridade, teremos a presença constante de Jesus em nossas vidas. Além de que nós seremos absolvidos de toda e qualquer acusação em Cristo. Isso também não é uma licença para sair por aí pecando, porque nós não vamos ser condenados por causa de Cristo. Não, lembre-se, é para vigiarmos
E se porventura, no meio dessa vigilância toda cairmos, João na sua epístola nos lembra que temos advogado junto ao Pai, mas não é para ser desculpa, é para ser uma exortação à vigilância. E se nesta vigilância pecarmos, o nosso Senhor nos absolverá de toda e qualquer possibilidade de culpa, além de nos dar uma nova identidade criada segundo Ele, para a glória do nome dEle. Ser cristão para Pérgamo era manter o seu testemunho impoluto, incorrupto diante das heresias e diante da iminência da morte. Para nós, precisamos ser testemunhas fiéis ao Senhor diante da possibilidade de morte, que nós ainda não temos, mas até a morte sermos fiéis, e diante das possibilidades de heresias e ensinos e práticas mundanas que têm adentrado os muros da igreja. Somos chamados para viver de maneira diferente, não para fugir, não para nos misturar, mas para conquistar por meio do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos de fato testemunhas fiéis do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, porque nós não temos condições em nós mesmos de sermos fiéis, de sermos testemunhas do Senhor, de entregar as nossas vidas ao Senhor por nós mesmos. Dá-nos graças para que nós entendamos que estamos debaixo da Tua autoridade, é o Senhor que detém a palavra final, para que nós tenhamos consciência de que somos chamados muitas vezes para estar aonde Satanás também está fazendo oposição e usando os seus para serem oposição. Mas usa-nos como instrumento da Tua graça. Senhor, dá-nos forças para romper, para não sustentar, para não alimentar e nem suportar ensinos que vão contra a verdade da Tua palavra. Por mais românticos que sejam, nos ensine e nos dá força para lutarmos contra tais e tais ensinos. Tem misericórdia de nós. Alimenta-nos, dá-nos da Tua presença constante, desde agora e para sempre. E que tenhamos, ó Deus, a consciência de que em Ti nós somos mais do que vencedores e que o Senhor, o nosso Deus, uma vez entregue na mão dos homens na pessoa de Cristo para ser morto, lavou-nos no seu precioso sangue e a partir daí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nos ajude a sermos testemunhas fiéis ao Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém.